Hoje é sexta, 2 de setembro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. 4 jogos, espaçamento de praticamente um jogo por semana. E o Botafogo terá aquela missão, setembro tem que ser perfeito. Já que agosto não foi, este mês o Glorioso precisa arrancar no Campeonato Nacional. E domingo, talvez Tiquinho Soares seja aquele nome que a gente tanto sonhou para colocar as bolas dentro da meta. Vou falar tudo mesmo sobre setembro, Tiquinho Soares, nesse nosso giro de notícias, que está em nome de OneFootball. Se vocês curtem informações do mundo da bola, OneFootball é o seu lugar. Por exemplo, jogos do Campeonato Brasileiro neste final de semana. O que vocês vão fazer? Acompanhar tudinho pelo melhor e mais completo aplicativo de futebol do mundo. Tempo real, melhores momentos, tudo mesmo no OneFootball. Se vocês ainda não baixaram, estão dando mole. Link está aqui embaixo na nossa descrição. Eu tenho certeza que se vocês baixarem, nunca vão se arrepender. Ele é parceiro aqui do canal do TF e eu recomendo. Cadê o download? O Botafogo passou o mês de agosto sem nenhuma vitória no Campeonato Brasileiro. A nossa última partida em que saímos vencedores foi no dia 23 de julho, quando o Glorioso venceu o Atlético Paranaense no estádio Newton Santos. Nesse mês de setembro, nós teremos novamente 4 partidas. E o espaçamento é praticamente aquele de uma semana. Enfrentaremos domingo o Fortaleza no estádio Castelão. Depois, no dia 11 de setembro, enfrentaremos a equipe do América Mineiro. No dia 17 de setembro, o Coritiba no Newton Santos. E fechando o mês, uma partida fora de casa contra o Goiás, lá em Goiânia. Terão 4 partidas. O Glorioso tem tido tempo para trabalhar. O técnico Luiz Castro, há muito tempo, tem semanas cheias. No último mês, foram 3 empates e 1 derrota. E o que tem que acontecer nesse mês de setembro? Meus amigos, não dá para pensar em outros resultados que não sejam vitórias do Botafogo. E talvez pontuar contra a equipe do Fortaleza fora de casa, que é a melhor equipe do retorno do Campeonato Nacional. O estádio Castelão deve ter o seu maior público neste Campeonato Brasileiro pela equipe tricolor. E agora o Botafogo tem que recuperar os pontos perdidos. Qual a pontuação seria ideal para o Botafogo nesses 4 jogos? 12 pontos, né? Claro, evidente. Vencer as 4 partidas. Mas se isso não acontecer, TF, o que o Botafogo tem que fazer? Pelo menos fazer ali o seu dever de casa, que é vencer as equipes que estão na parte de baixo da tabela. As equipes que não são fortes no Campeonato Brasileiro. Que são América Mineiro, com todo respeito, Coritiba, com todo respeito, e também a equipe do Goiás. E contra o Fortaleza, TF, tentar trazer ponto. Se o Botafogo fizer 10 pontos nesses 12 em disputa do Campeonato Brasileiro, certamente nós teremos o Campeonato Brasileiro a partir desse momento muito seguro. A gente conseguirá fazer ali uma pontuação estável, chegaremos a 37 pontos, risco de rebaixamento será praticamente nenhum e o Botafogo começará a olhar para a parte de cima da tabela. É possível que isso aconteça, TF? Olha, tecnicamente, o nosso time não deixa a desejar nem mesmo para a equipe do Fortaleza. Tecnicamente, taticamente sim, a equipe do Vojvoda é muito superior à do Botafogo. Contra o América Mineiro, TF, dá para o Botafogo vencer no Newton Santos? Amigos, não dá para a gente novamente chegar contra a equipe comandada pelo Wagner Mancini e ser derrotado ou empatar. Foram 3 jogos contra esse time no ano e 2 derrotas e apenas um empate no jogo lá no Estádio Independência pelo Campeonato Brasileiro. Contra o Coritiba, outro jogo em que a gente vai pegar uma equipe que dá muito bem para o Botafogo pontuar dentro da nossa casa. E contra o Goiás, do técnico Jair Ventura, que a gente conhece muito bem como funciona o jogo do Jair, é outra partida em que o Botafogo tem um elenco muito superior. Contra América, Goiás e também o Coritiba, o Botafogo tem elenco superior a todas estas equipes. E taticamente? Não. Taticamente o Botafogo hoje é inferior ao Goiás e ao América Mineiro. E contra o Coritiba, eu não acho que o Botafogo seja inferior. O time que trocou de técnico recentemente, então não dá pra gente entender como que funcionará esta equipe no Campeonato Nacional. Mas a gente não pode terminar o mês de agosto com uma pontuação menor do que 9 pontos. Menos do que isso vai ser muito complicado, nós teremos jogos complicadíssimos depois desta sequência. Quem será o nosso próximo adversário? E em casa
depois ali do domingo de eleição, o Palmeiras no estádio Newton Santos. É muito melhor o Botafogo conseguir ter uma sequência positiva e jogar contra o Palmeiras com o estádio Newton Santos até certo ponto, com um bom público, porque a torcida novamente vai se empolgar, do que a gente chegar e enfrentar o Palmeiras em uma fase complicada. Imaginem a gente depender de 3 pontos contra o Palmeiras numa situação em que a equipe palestrina esteja brigando pelo título brasileiro, precisando de uma vitória contra a gente. Vai ser um jogo muito difícil. Então é melhor o Botafogo conseguir fazer a sua pontuação contra adversários mais simplórios, não contra um adversário dificílimo contra o Palmeiras. Não é que o Fortaleza, por exemplo, domingo não seja tão difícil. Eu acho que Palmeiras e Fortaleza, nessa sequência dos próximos 5 jogos, sejam os adversários mais complicados para o Botafogo. Os outros 3 não. O Botafogo tem a obrigação de vencer, como tinha e não conseguiu nas 3 partidas anteriores à do Flamengo. Eu tenho muita fé e torço que o Luiz Castro tenha arrumado o time nesses últimos jogos do Botafogo. Chegamos aqui na metade do vídeo. Deixe seu like, inscreva-se, compartilhe e mande esse vídeo aí para todo mundo. E queira saber aqui informações, debates, opiniões sobre o Botafogo. Aqui no canal do TF, eu não estou aqui para colocar a minha opinião acima de qualquer coisa, não. Aqui é minha opinião, aí você tem a sua opinião. Eu quero fazer você refletir. Como vocês colocam aqui no canal, também nos comentários, eu reflito sobre muitos temas que a gente debate. Eu nunca quero ser o senhor da razão e vamos mudar também o tema, mas falando sobre um assunto que se encaixa com o que eu falei anteriormente. Tiquinho Soares deve jogar na partida de domingo contra o Fortaleza. E ele veio para ser aquele jogador para colocar as bolas à rede. Foi uma contratação importante, um jogador que já fez muitos gols em torneios grandes no mundo e vem para debutar no Campeonato Brasileiro. O que esperar do Tiquinho Soares? Gols, assistências, segurar a bola, trabalho de pivô, que ele consiga uma aproximação, que ele segure a bola para uma aproximação do meio-campo, que os pontas consigam colocar a bola na sua cabeça para que ele faça muitos gols para o nosso alvinegro. É isso que a gente espera de Tiquinho Soares. Já dá para esperar um pouco sobre esse centroavante no primeiro jogo do Botafogo contra a equipe do Fortaleza domingo? Dá, porque o Tiquinho ficou fora durante 3 semanas, mas vinha treinando normalmente, vinha jogando normalmente. É a mesma coisa se um jogador estivesse no Botafogo, tivesse tido uma contusão, uma lesãozinha muscular, tivesse ficado fora ali e voltasse a ser titular. Se ele estiver realmente 100% recuperado, mas e como foi demonstrado isso na última imagem que o Botafogo divulgou do seu treinamento na anteontem, a gente vê que o Tiquinho está muito bem. E ele é o jogador que a gente precisa nesse momento, né? É um jogador experiente, com bagagem europeia, jogou no Porto, jogou no Olympiacos, um atleta que já foi até mesmo cotado para a seleção brasileira. Se ele conseguir ser o nosso homem-gol, se ele conseguir ser o nosso jogador importantíssimo, nós estaremos feitos. Porque ele é um jogador que a gente tem sim a necessidade, aquele jogador importante para todos nós no Campeonato Brasileiro. Estou confiante no Tiquinho, torço para o Tiquinho e ele pode ser aquela diferença que a gente tem. Tecnicamente, ele é um jogador que tem mais atributos que o Herisson, que é o nosso artilheiro no Campeonato Brasileiro, que já está na equipe do Estoril. Mas agora é torcer que ele tenha feito uma boa adaptação nessa semana, que ele tenha treinado bem nessa semana e que ele já possa ser titular contra a equipe do Fortaleza e faça os gols necessários. Seja o camisa 9 pra gente, Tiquinho. É isso que a gente espera de você. Um abraço, meus amigos, um abraço, minhas amigas. Mais um Giro de Notícias chega ao fim. Mais tarde serei de volta com o nosso Almoço com o TF e depois o nosso Noite Alvinegra. Um beijo, tchau, tchau, fui, fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão, beijo. E setembro seja maravilhoso para o nosso Botafogo. Valeu, fui.